vou passar a atualização para vocês sobre os 9000X3D. A gente teve muito vazamento sobre os 9000X3D. Eu sei que tem gente esperando para comprar e quer saber como é que vai ser a performance. A gente teve alguns vazamentos dos 9800X3D, especificamente do 9800X3D. A gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o line-up e a gente já sabe alguma coisa sobre performance, né? A gente já teve alguns vazamentos, a MSI vazou alguma coisa sobre performance do 9800X3D e eu vou compartilhar com vocês. Isso deve ajudar para quem tá esperando para comprar um Ryzen 9000 ou um Ryzen 7000 ou mesmo um Intel Core Ultra. Será que o 9800X3D vai ter essa performance que vocês estão esperando? Caso você não saiba do que a gente tá falando, já teve o lançamento dos Ryzen 9000. Os Ryzen 9000 foram, assim, um desastre no lançamento. São produtos que trouxeram mudanças para arquitetura e tudo mais, mas em resumo, na performance é basicamente a mesma coisa que a gente já tem nos Ryzen 7000. Mesmo a tal da eficiência energética que eles tanto falam, em jogos, pelo menos, a diferença é muito pequena. Utilizam a plataforma M5, a mesma dos Ryzen 7000. Então, se você tem ou quer comprar um Ryzen 7000, a mesma plataforma. Dá para você colocar numa X670, numa B650. Porém, tem a adição dos 9000X3D, que devem finalmente trazer mais performance em jogos e inclusive a gente já tem até uma suposta data de lançamento aqui que deve ser logo em seguida o lançamento dos Core Ultra. Os Intel Core Ultra 200, os Arrow Lake para desktop da Intel vão ser a nova geração que a gente pode considerar uma 15ª geração de processadores, se você preferir. Eles serão os Core Ultra, não vai mais ter o Core i e eles vão ser lançados no dia 24 de outubro. Os Ryzen 9000X3D supostamente seriam anunciados no dia 25 de outubro. Pelo menos essas são as informações que a gente tem e isso seria óbvio para jogar, né, um balde de água fria no lançamento da Intel, misturar água no leite. O problema é que é o seguinte, tá todo mundo na expectativa dos 9000X3D justamente por conta do empilhamento de cache 3D. Esse X3D no final é o empilhamento de cache. O 5800X3D foi um grande hit no momento, né, do lançamento, porque ele trouxe muito mais performance em jogos, pelo menos em alguns jogos, do que o 5800X. Então o 5800X3D é só uma versão do 5800X com empilhamento de cache 3D. O 7800X3D trouxe um grande salto de performance em relação ao 7700X, que é a sua versão sem o empilhamento de cache. E conseguia brigar com o 14900K, que era um processador muito mais caro e com mais cores e threads. Pro 9800X3D, a expectativa é muito grande, né? Quando você tem esses dois antecessores com grande salto de performance, a um custo-benefício relativamente muito melhor do que as contrapartes da Intel ou mesmo da AMD, a expectativa ela fica lá em cima. O problema é que os vazamentos eles não são nem um pouco animadores. Na verdade, a gente tem expectativas de que melhore os 9000X3D, a gente não sabe exatamente como, porque a AMD não falou sobre eles. A gente espera que melhore principalmente a questão do empilhamento de cache 3D, uma vez que mudou-se também a arquitetura, pontos-chave da arquitetura, principalmente em relação a cache nos Ryzen 9000. Mas os vazamentos, eles não são lá tão bons assim, né? Isso aqui é um slide, né, que foi fotografado aí no vazamento aí da MSI, né, no evento que eles fizeram. E a MSI afirma que o desempenho em jogos é de 2 a 13% maior. A gente vê aqui a comparação do 9800X3D com o 7800X3D. Na verdade, colocaram 9000X3D, mas a lógica é que ele seja o 9800X3D. 7950X3D e aqui o 9000X3D. Nesse caso aqui, ainda acho que pode ser o 9950X3D, nesse slide específico, né? Então eles vazaram aqui a performance esperada para ele, 9950X com 9950X3D também. Aqui, obviamente, a gente tá falando de Cinebench, essas coisas, e aí ele não vai ter um grande salto de performance, mas ele também não tem uma grande queda. Aqui a gente tem um comparativo do 8 cores, o de 8 cores, que seria o 9700X com o 9800X3D, e no Cinebench a gente já consegue ter um score de 6,5% a mais. Isso aqui é um pouco bizarro, tá, galera? Pra quem não entende muito bem a lógica disso, é porque os processadores com empilhamento de cache nas gerações anteriores, eles tinham performance um pouco pior em aplicações profissionais, que é o que o Cinebench ele acaba representando. Então o 5800X3D ele tinha uma performance pior no Cinebench do que o 5800X. O 7800X3D tinha uma performance pior do que o 7700X, porque ele tinha um clock base e boost mais baixo, apesar dele ter o cache. Então isso aqui pode ser uma das melhorias que a gente tá esperando para a próxima geração. De acordo com a MSI, o desempenho em jogos será de 2 a 13% maior em uma RTX 4090 com a série 9000X3D. Isso falando no geral, né? O 9950X e 3D e provavelmente o 9800X3D. Em comparação com sistemas com o 7000X3D, apenas 3 jogos foram testados, incluindo variantes de 8 e 16 núcleos. Também parece que a CPU de 16 núcleos é ligeiramente mais rápida do que a 7950X3D da geração atual, especialmente quando comparada ao modelo de 8 núcleos. A MSI também está comparando o 9000X3D
X3D com a série 9000 não X3D nos testes Cinebench R23. Além disso, a MSI revela que com uma frequência fixa de 5,2 GHz ou 5.2, o desempenho será similar. Embora a empresa não tenha confirmado a frequência exata da série 9000 X3D, esse pode ser o limite dadas as escolhas atuais. Então pode ter algumas mudanças aí em relação ao clock máximo dos 9000 X3D. Aqui ainda é Cinebench, então é interessante, como eu disse, ver, né, o 9700X comparado com o 9800 X3D, que a diferença de performance é praticamente nenhuma, mas eles estão falando de clocks travados, né? Então isso seria com overclock. Ok, vai ter suporte a overclock agora os 9000 X3D, coisa que o 7000 X3D não tinha. A MSI afirma que o 9950 X3D seria 9% mais rápido no teste single thread do Cinebench R23 e 16% mais rápido no teste multicore em comparação com o modelo X3D da última geração. Da mesma forma, o 9800 X3D de 8 núcleos seria 18% e 28% mais rápido, respectivamente. Então o salto do 9800 X3D vai ser maior do que o do 9950 X3D, aparentemente, em relação à geração anterior. Esses números são mais ou menos consistentes com aqueles que postamos junto com o vazamento original. Então a gente já tinha números anteriores e bate com o que a gente já estava vendo, né? Então de 16 cores aqui é 9% mais rápido com um núcleo e 16% mais rápido com vários núcleos, e o de 8 cores 18% no single thread e 28% no multithread, que é bastante coisa na verdade, tá? O 9800 é 18% é muita coisa, mas isso no Cinebench provavelmente por conta desse clock mais alto. O artigo publicado no Hardware Lux não discute nenhum desses dados. Pode parecer que foi publicado por engano e prematuramente. Há rumores de que a AMD lançará a nova série 9000 X3D no mês que vem, com uma possível anúncio nesse mês. Como eu falei, provavelmente logo depois do lançamento da Intel. Então a gente não tem confirmação ainda, por exemplo, como que vai ser o TDP e tudo mais. Então assim, se você vai comprar um 7800 X3D, eu esperaria o 9800 X3D. Tudo indica que ele vai ser meio que um refresh com melhoras. Não que ele seja de fato, porque ele não usa a mesma arquitetura nem nada, mas tudo indica que ele vai ser, eu diria que em média uns 7, 8% melhor. O que bate muito com o que a gente tá vendo do salto de performance dos processadores sem o empilhamento de cache 3D. Eu acho que esses números ainda são um pouco ou otimistas demais ou pessimistas demais. Se eles forem otimistas demais, a gente tá realmente bem ferrado. Na verdade, no caso, a AMD tá bem ferrado, né? Porque se no melhor dos cenários, forçando tudo que dá, vai ficar 13% a mais em jogos, sendo jogos a principal aplicação para esses processadores, é porque a coisa não tá boa mesmo. É bom lembrar que eles costumam apresentar os melhores números possíveis. E se isso for os melhores números possíveis, de 2 a 13%, não é nem de 3%, 2% de ganho de performance nem dá para considerar ganho de performance num processador desse. 13% eu diria que é honesto, é um ganho bem honesto de performance. É super empolgante? Não é super empolgante, mas é honesto. Se vai ser isso de ganho, não vai ser isso, a gente vai descobrir com o lançamento. Porque a questão toda é o seguinte, anunciar depois do lançamento dos Intel Core Ultra vai ser sensacional. Os Core Ultra já tudo indica que não vão conseguir bater o 7800 X3D, ou se bater vai ser por pequena margem. Se o 9800 X3D trouxer um ganho pequeno, já vai ser o suficiente para igualar ou superar os Intel Core Ultra. E no fim da história, vai ser uma geração muito chata, porque o salto de performance realmente não vai ser muito grande. Far Cry 6 não é exatamente o melhor cenário para você mostrar isso, né? Não é um jogo que realisticamente mostra uma diferença de performance. E mesmo assim, a gente teve um ganho pequeno, de 11 a 13%. Se a gente pegar aqui o Far Cry 6, 11% no processador de 16 cores, 13% no de 8 cores. No Shadow of the Tomb Raider, 4% de ganho e 2% de ganho. Black Myth Wukong, 2% de ganho se a gente comparar o 7800 X3D. Cara, se for isso aqui o lançamento do 9800 X3D, vai ser uma verdadeira draga o lançamento. Que diabos é essa geração de processadores, né? Aí tem muita gente que vai falar, não tem gargalo, mas tem. O pior é que já tem gargalo, mesmo com esses processadores. Se vai ser isso, a gente vai descobrir em breve. Se você ainda não é inscrito do canal, a gente vai descobrir em breve também. Se inscreve no canal no Unlock, vamos chegar nos 50 mil inscritos. E você também clica no sininho para receber as notificações de quando sair os processadores. E a gente trazer mais novidades por aqui. Deixa o like, deixa o seu comentário e diga se você compraria o 7800 X3D ou o 9800 X3D.